E nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, Mateus capítulo 28. É um capítulo bem conhecido, né, da igreja. Eu acho principalmente para quem fez seminário, meu irmão e o Kleber. Esse é um versículo que nós temos estampados em vários lugares no seminário, né? Que é assim, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Mateus 28, 19 a 20, que a palavra de Deus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Acho que é conhecido, de todos os irmãos da igreja, né? Que é falar da grande comissão, né? Aquilo que Jesus deixou para eu e você fazermos, né? A grande comissão. O que é a grande comissão? Antes de Jesus se assentar aos céus, ele deixou essa ordem para cada um de nós, né, de proclamar o evangelho, que ele disse, né, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E muitas vezes a gente pensa nesse versículo como só lugares distantes, só lugares do outro lado do mundo, mas não é isso. A grande comissão é onde nós estamos. Como a Vanusa falou, eu gostei bastante do que ela falou ali, que nós, na palavra de Deus, né, fala que nós somos os santuários do Espírito Santo. Então, onde nós fomos, nós temos que ser, né, o Espírito Santo. E também gostei do que ela falou. Será que o mundo tem visto Deus em mim? Na hora eu fiquei pensando, na hora eu fiquei refletindo, né? Será que o mundo realmente tem visto? Porque o mundo vê. Ele observa a gente, né? Nós que somos crentes. Porque nós somos diferentes. Então, querendo ou não, eles vão observar. Será que realmente, né, o mundo tem visto na minha vida que eu tenho sido uma serva, que eu tenho sido um servo de Deus? Acho que é bom a gente pensar, né? E esse versículo também a gente pode encontrar lá no livro de Marcos 16 e também Lucas 24, né? Nos outros evangelhos também cita da grande comissão. E o tema dessa noite, né, é a grande comissão. Aquilo que Jesus deixou para que nós façamos, né, que é proclamar o evangelho a outras nações, né? Assim como eu, né, um dia recebi, através do pastor Severino, uma pregação, Deus usou ele e hoje eu estou aqui. Eu acho que se ele não tivesse pregado para mim, se alguém não tivesse pregado, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho que assim com cada um de vocês, né, alguém um dia pregou para vocês. E cabe a cada um de nós, assim como eu recebi, eu tenho que passar para o meu irmão que ainda não entende, né? Ainda está no caminho, né, da porta larga, do caminho da perdição, que ainda não tem a luz. Então é nossa responsabilidade. O que nós precisamos fazer para entrar nessa grande comissão? O que será que nós temos que fazer? Primeiramente, o que nós temos que fazer para entrar na grande comissão é quase nada. Tem um item que é muito importante. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo, é onde começa o nosso compromisso com a palavra de Deus. A partir do momento que eu recebo o evangelho, que eu entendo, aí já começa todo um trabalho que eu tenho pela frente de proclamar o evangelho. Então muitas vezes a gente quer negociar, a gente quer negligenciar, mas não adianta. A partir do momento que eu já começo a receber luz, já vem a responsabilidade, porque eu já entendo o que Deus quer que eu faça. Porque muitas pessoas falam, acho que tem até um versículo que fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas muitos falam, eu não vou fazer isso porque eu não sinto de fazer isso. Mas poucos são os escolhidos, por quê? Porque Deus escolhe? Eu creio que não. Eu creio que poucos querem escolher viver para Deus. Viver 100% para Deus. E lá no seminário tem uma prova que a gente tem todo ano de teologia. E a teologia não é escrita. É o que o pastor vai falando, contando experiências, contando coisas.
Essa é a aula de teologia, quase que um bate-papo. E a pergunta que ele faz para a gente nas provas finais é: o que você tem aplicado, o que você tem entendido da aula de teologia que você está aplicando na tua vida? E aí é uma pergunta pessoal. Então eu não posso responder uma coisa que eu não estou vivendo. Então eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo ali na hora. O que eu tenho aprendido? O que Deus tem falado comigo? Então, analisemos nessa noite que para nós entrarmos, para nós termos realmente a responsabilidade, nós só temos que decidir, nós só temos que escolher entrar no Evangelho. A gente costuma falar no seminário que quem entra no seminário já está contaminado, porque lá você ouve demais, você ouve falar 24 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo. Então, quanto mais eu ouço, mais a minha responsabilidade vai crescendo. Aqui na igreja não é diferente. Cada pregação que vocês vão ouvindo, que eu vou ouvindo, que o pastor vai falando, os missionários vão falando, você vai recebendo luz. A carga da nossa responsabilidade vai aumentando. Então a minha responsabilidade, eu não posso negligenciar ela, porque eu sei, nós sabemos que um dia nós prestaremos conta de tudo isso. E eu entendia esse versículo que era só para Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Não é só isso que diz em Atos 1:8. Mas é onde eu estou fazendo. Um dia eu estava aqui, eu estava fazendo, mas eu precisava fazer mais. Mas um dia eu senti de Deus me chamar para um lugar mais distante. Não foi somente pessoas, mas eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que falou para mim, no meu coração, que eu precisava sair, né, assim como Deus chamou Abraão para sair do meio da parentela, porque Deus teria uma terra distante para ele, Deus ia dar uma nação para ele. E eu creio que Deus fez isso comigo, né, de estar no outro lugar, de estar aprendendo, preparando para eu estar indo para outros lugares. Eu não sei, talvez seja aqui no Brasil, talvez seja fora. Então essa blusa que eu estou usando é Bali. Onde que fica Bali? Bali é uma ilha que fica na Indonésia. Fica lá do outro lado do mundo, na Ásia. Então é um país muito distante. Para mim no começo foi um pouco difícil. Primeiro ano você chega cheio de muitas coisas, cheio de muito de si, né? Muitos conflitos com você, com o lugar que você está morando. Eu acho que todo mundo é assim, né? Se você vai morar em outro lugar, até se você se adaptar demora um pouco. E essa questão da grande comissão, para mim, era um pouco... Na verdade, eu estava aguardando uma parte que não era para eu reter, mas que Deus ia trabalhar, e Deus ia apertar. E esse ano Deus falou comigo. E Deus falou para mim de algumas coisas que eu precisava abrir mão para poder estar em outros lugares, onde há necessidade de levar o Evangelho. E um dia Deus usou um pastor lá, o pastor Larry, e falou comigo no meu coração. E no meu coração eu decidi: Deus, eu quero abrir mão, porque eu sei que isso que eu estou querendo reter para mim não é meu, é do Senhor. E eu resolvi abrir mão. Então o país que eu oro, que o Wellington ora, é Bali, né? Nós não sabemos se nós vamos para lá, porque lá já tem um missionário lá. Para quem não conhece Bali, pessoalmente eu não conheço, mas o pastor Robson, lá do seminário, todo ano ele vai para Bali, ele conhece. Mas o pouco que eu conheço é um lugar que precisa muito de Jesus, porque a porcentagem é enorme de pessoas que são muçulmanos. Então quem conhece muçulmanos sabe que é complicado, tem crescido muito. E nós temos orado, como diz Provérbios 16:1, né? 1 ou 2, eu sei que está no Provérbios 16, que diz que o homem faz planos, mas a resposta é de Deus. Então nós oramos. Eu não sei se você ora para algum país, se você ora para alguma pessoa, eu não sei. Mas quem dá a resposta final é Deus. Mas nós fazemos a nossa parte, que é orar e colocar diante de Deus, né? Então nessa noite, como a Marlena falou, né? Você tem um colega, você tem um vizinho, né? Até amanhã eu vou fazer uma visita e ela se dispôs aí comigo para algumas pessoas, para poder chamar para vir para cá. Não só para a Igreja Batista, mas o alvo é Jesus. O foco, o centro é Jesus. Então, se você tem alguém,
se eu tenho alguém, é aí onde eu já começo a minha grande comissão, que é levar essa pessoa até Jesus, para que ela receba a salvação, e assim, progressivamente, vai se passando de um para o outro, né? E Mateus diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então isso é uma promessa. No final, Jesus disse, né, eu estarei convosco até a consumação do século, ou seja, até quando Jesus voltar. Então, uma pessoa falou assim para mim, eu não sei cantar, né? Ela cantava no louvor, ou não sei, acho que alguma coisa assim. E eu falei assim, eu não sei cantar, eu canto, mas eu não sei. Eu falei para ela assim, mas Deus não está interessado se você sabe ou não. Deus só quer capacitar. E Deus só quer... Eu falei para ela, eu não tenho habilidade para pregar, eu não tenho habilidade para falar, mas Deus capacita. Pede para Deus. Eu peço para Deus, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas Deus, Ele pode dar. Basta nós pedirmos isso a Ele. E Lucas, gostaria que os irmãos se pudessem abrir. Lucas 9:62. Amém? Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Então é um versículo que Jesus fala, né? Se você pôr a mão no arado e você olhar para trás, você não como é que fala aqui? Você não é apto para o reino de Deus, né? E nessa época usava, né, esse arado, dois bois, uma junta, né, para traçar essa reta. E se o boi ou qualquer coisa olhasse para trás, essa reta já virava uma curva. Então você teria que olhar para frente. Então o reino de Deus, o ministério de Jesus é assim, é arado. Eu colocar a mão e não olhar para trás. Porque quem lembra como que morreu a esposa de Ló, ela morreu como uma estátua de sal, né? Que ela olhou para trás e Deus tinha dado ordem para ela não olhar. Então assim, Deus também fala para nós, se você colocar a mão, se você se comprometer, se você se entregar para mim, você, em algum momento da tua vida, você colocar a mão para trás e olhar, você não é digno do meu reino. Então o ministério que nós estamos envolvidos aqui, todos vocês estão aqui, é muito sério. Tem uma pregação de um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim, que Deus não está brincando no ministério. Deus não está brincando de ministério. Então eu e você, nós não podemos brincar de ministério. Eu falando com uma pessoa, né, que é de outra denominação, e eu falando de algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia no nosso meio, muito próximo da gente. Eu falei para ela, eu falei assim, parece que a gente está vivendo na época do dilúvio, né? Muitas pessoas, Noé pregando para aquelas pessoas, para se arrependerem, mas elas não quiseram ouvir. E parece que hoje está assim. Poucas pessoas querem ouvir. Na verdade, poucas pessoas realmente querem comprometer. Então um dia eu fui assim também. Eu não queria me comprometer. Até aqui eu queria, mas a partir dali eu já não queria. Quando aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu já não estava querendo mais. Mas por que será que isso acontece no meio hoje? Por que será que isso acontece conosco? Será que eu tenho medo? Mas o ministério de Jesus, ele é assim, ele é sério. E Deus quer pessoas aptas, pessoas que estejam dispostas. Apocalipse 3:20 fala, né, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei, e ele comigo e eu com ele. Então, Jesus está a todo instante batendo na porta do coração, no nosso coração. Será que tem alguma coisa na nossa vida que eu ainda não tenho abrido mão? Será que eu ainda preciso, né, renunciar alguma coisa na minha vida para que Deus possa fazer algo grande na minha vida? Tem uma pessoa que falou para um missionário chamado Moody, D.L. Moody, e ele falou bem assim para Moody, você não sabe o que Deus pode fazer através de um homem entregue totalmente para Ele. Para quem não conhece Moody foi um grande missionário.
E ele pregou o evangelho para todas as nações. E eu posso ver também a história de Charles Studi. Eu li o livro dele. Para mim é fenomenal a vida dele. Ele era um homem rico, né? Ele tinha um esporte, ele era esportista, ele era milionário. Mas um dia, Deus tocou no coração dele e ele resolveu se entregar totalmente para Deus, para um missionário. E a família dele, um dia, se revoltou totalmente contra ele. Porque todo mundo sabe como que é a vida de um missionário, como que é a vida de um pastor. Então, ele resolveu largar tudo. Vendeu tudo que ele tinha. Dinheiro, ele até ajudou o orfanato de George Miller e vários outros. Mas ele renunciou tudo, para proclamar o evangelho do Senhor. E ele levou o evangelho a muitas nações, como China, Índia, África, né? Então, assim, quando eu li o livro dele, me impactou bastante. Porque ele era um homem doente, ele tinha uma esposa doente, e em momento algum ele desanimou de levar o evangelho para outras pessoas. Ele abandonou tudo que ele tinha de bem, se desapegou de tudo. É como diz aqui, né? Lucas 9:62, que ele colocou a mão no arado e ele não mais voltou atrás. Então, assim, tem um pastor também chamado Toramar. Ele é diretor de seminário lá em Minas Gerais. E ele falou bem assim, um dia também ele encontrou Jesus e ele entregou a vida dele. E ele falou assim para outro pastor: eu não posso arrastar a bandeira de Jesus. Eu não posso arrastar a bandeira de Jesus. Eu preciso erguer, eu preciso falar. Então, esse versículo, esse capítulo, serve para cada um de nós que estamos aqui, eu e você, para que nós possamos proclamar a outras pessoas. Eu tinha visto um vídeo de algumas pessoas, não sei se é real, né, mas eu não desacredito, lá nos países onde está acontecendo guerras, no Oriente, na Síria, um vídeo que mostra que cristãos que são decapitados, estão arrancados cabeças. Eu vi um tanto de cabeças assim, e o corpo sem cabeça, por causa de Jesus. São pessoas que se converteram a Jesus, preferiram morrer, porque entendeu que perder a vida aqui, mas ganhar outra lá na eternidade. E muitas vezes a gente fala: eu quero estar nesse lugar, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor. Mas às vezes Jesus coloca provas para ver se realmente eu e você quer realmente seguir Ele, ou se é só emoção. Porque o ministério de Jesus, ele não pode ser baseado em emoções. Porque hoje as minhas emoções estão lá em cima, amanhã está lá embaixo. E o ministério de Jesus não é assim. O ministério de Jesus é você decidir passar por cima das suas emoções, né? Hoje eu até comentei com a Carol ali. Falei: Carol, hoje realmente não estava muito afim de vir no culto, não estava cansado, mas eu preferi, não só porque eu tinha um compromisso de pregar aqui, mas porque eu tenho um compromisso principalmente por causa de Deus. Então, se nós formos deixar nossas emoções nos dominar, nós não conseguiremos fazer nada para Deus, nada mesmo. Então, nós temos que estar firmes na palavra de Deus, né, para que nós possamos ser constantes todos os dias. E eu gostaria também de abrir a Bíblia lá em Mateus 10, se puderem os irmãos abrirem. E quando Jesus nos coloca à prova de que realmente, se nós queremos seguir a Ele, que Jesus fala para que as pessoas o seguissem para onde quer que Ele fosse. E Ele falou assim: Senhor, deixa eu enterrar, né, um parente que tinha morrido. Jesus falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos. Então, em outra passagem mais embaixo, ele fala bem assim: porque vocês serão levados entre lobos, raposas. E eu pergunto para nós hoje nessa noite: eu quero realmente estar no meio daquelas pessoas que são raposas? Não que a pessoa, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Mas será que eu e você estamos dispostos realmente a estar no meio das raposas, dos lobos, das ovelhas disfarçadas, né, no nosso meio? Porque tem. Então Jesus falou para eles: vocês querem isso? Porque vão ter. E onde quer que nós estejamos, seja em casa,
seja fora, sempre vai ter, né? Assim como um dia nós nos convertemos, né? A sua família ou alguém de nossa casa se revoltou contra nós. Mas por quê? Porque um dia nós recebemos a luz do Senhor. E tem uma frase que eu gosto muito do pastor lá do seminário, e um dia meu irmão falava direto, e eu não sabia de onde que ele falava, mas quando eu fui para o seminário eu entendi. E ele fala bem assim: nós estamos envolvidos no maior empreendimento, né, do universo. Então nós estamos envolvidos no maior empreendimento do universo. O maior empreendimento é o Evangelho. É o Evangelho que nós temos que proclamar onde quer que nós estejamos, né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos luz e sal dessa terra. Então o sal, ele serve, né, para tempero, para um monte de coisa. E nós temos que ser isso na vida das pessoas. Temperar aquelas pessoas que estão sem sal, pessoas que estão vazias, né? Pessoas que precisam receber a palavra de Deus, né? E João fala, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Então como que as pessoas, como que a nossa família será liberta se nós não falarmos do Evangelho? Se nós não falarmos, porque nós temos, só que às vezes a gente não fala. Só que nós estamos negligenciando uma ordem que Jesus deu para cada um de nós. Ele falou simplesmente ide. Ele não falou para onde, mas ele direciona. Então nós temos que ter isso na nossa vida e saber da responsabilidade que um dia que Deus te chamar para outros lugares, para mais distante, assim como Deus me chamou, e eu possa realmente estar disposta para Deus, para que eu realmente possa entender. E algumas coisas a gente tem que renunciar, né? Como diz a palavra de Deus, que nós temos que negar a nós mesmos todos os dias. E muitas vezes tem coisas que mexe com a gente, né? Mexe com as nossas emoções. Mas diante de Deus, nós temos que renunciar. Porque como eu falei, né? O Evangelho, ele está aí. Mas não é para nós brincarmos. Porque tem muitas pessoas que têm brincado com o Evangelho. Têm brincado, né? Com a salvação. Eu falando hoje com a minha mãe, né? Do Evangelho para ela. E eu falei para ela: mãe, um dia, está até escrito na Bíblia, que é para buscar Deus enquanto pode achar. Mas chegará um dia que as pessoas procurarão e não o encontrarão. Então o momento é esse, o momento é agora, para a gente decidir o que eu quero fazer, onde que eu quero passar a eternidade, aonde que eu quero ver a eternidade da minha família. Será que, com certeza nós não queremos um lugar ruim, mas para isso, eu e você, nós temos que ser esse instrumento para Deus, deixar Deus usar as nossas vidas, assim como Deus um dia usou a vida de tantos missionários, né? Como eu falei, citei Moody, né? Como citei George Miller. Então são pessoas que já morreram, mas são pessoas que até hoje eles deixaram frutos e têm frutos hoje no nosso meio. Tem uma missão chamada Amém. Esse trabalho é fruto do Charles Studi, que é no Brasil hoje. Então talvez se ele não tivesse proclamado o Evangelho a lugares como China, né, lugares como Índia, que são hoje o berço do islamismo, será que nós teríamos conhecido tanto do Evangelho? Então eles deixaram a história para a gente. Eles deixaram a verdade no mundo para nós podermos enxergar. E eles deixaram a história. E eu pergunto, né, o que eu e você podemos deixar uma história para contar para outras pessoas, para nossa família como testemunha. Então eu gosto muito do versículo de Atos 1:8. É um versículo que a gente conhece muito no seminário também. No finalzinho ele diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a Judéia pode ser onde nós estamos. Judéia pode ser lugares, né, mais distantes. Pode ser outra cidade, talvez outro bairro. E Samarias e confins da terra afora, estado, país, né, outro continente. Então é um processo, é um empreendimento que ele não para. É todo dia nós temos, né, oportunidade de estar falando de Jesus de alguma forma.
E muitas vezes a gente não quer falar, né? Mas a gente tem que saber claramente o que Deus quer que eu e você façamos. Deus nos criou, me criou, somente para a glória dele. Se eu tenho outro objetivo que eu faça, que eu trabalhe, que eu estude, que não seja para a glória dele, está errado. Tudo que eu devo fazer. Por quê? Porque se eu estou viva aqui, se você está viva todos os dias, é porque Deus tem um propósito de que você faça algo todos os dias para ele. Porque eu fico olhando cientistas, né? Eles fazem, tentando provar muitas coisas, mas de nada sabem. E nunca saberão. Porque nós sabemos que nosso Deus, o Deus que nós conhecemos hoje, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quantos fios nós temos na cabeça. Tudo, não tem do que a gente querer saber mais que Deus. Deus, ele é muito mais sábio do que eu e você para governar a nossa vida. E por que não a gente deixar ele governar, já que ele é mais sábio do que qualquer outra pessoa? Por que não deixar ele governar? Qual o medo? Qual o medo que tem de deixar Deus governar? Porque tem uma frase que a gente usa muito: Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, às vezes a gente só ouve, às vezes um dia assim, como só ouvir essa frase: Deus é bom demais, Deus é bom demais. Mas tenta ver essa frase de uma outra forma. Deus é bom demais, não só pelo que ele oferece, mas pela pessoa dele. Porque hoje você está aqui, eu estou aqui. Então Deus tem um grande propósito para nós. Todos os dias, né, a gente tem essa oportunidade, né, de fazer alguma coisa para Deus. E a gente está no ministério, está no Evangelho. A gente tem 2 mandamentos que Jesus deixou. Não que os outros não sejam válidos, mas amar Deus sobre todas as coisas, sobre todas. É qualquer coisa, não tem, é amar Deus. Não só amar com palavras, porque isso é muito fácil, mas como diz João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então ele diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então se eu amo, se você ama, não só de palavras, mas de guardar, de atitudes, né? E o outro fala bem assim: amar teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que eu nunca tinha visto uma pessoa que ama tanto almas, que quando eu estou perto dessa pessoa, é difícil não sentir emoção, que é o pastor Robson. Os meninos conhecem mais com o Baião. E ele fala assim de uma forma de almas que, de repente, ele está dando aula, e ele começa a falar, e os olhos dele enchem de água, de lágrima, de tanto que ele fala de almas. E ele investe, não só financeiramente, mas dando oportunidade para as pessoas. E isso me impactou muito lá, né? Eu fiquei pensando, eu comecei a orar: Deus, me dê amor pelas almas, pelas pessoas, porque eu não tenho natureza, não tenho amor pelas pessoas, mas eu preciso do amor que o Senhor colocar no meu coração. E eu comecei a orar em relação a isso, né? Se você e eu ainda tem essa dificuldade, ora para Deus, porque é isso que Deus quer. Deus não tem outro propósito na nossa vida a não ser amar a alma das outras pessoas, das pessoas que estão conosco, né? Então, assim, amar a alma parece uma coisa tão distante, mas quando você entende o valor que tem uma alma para Deus, você verá de outra forma. E Deus dá esse amor. À medida que nós pedimos, a gente consegue ver isso. E lá no seminário eu tenho tido muitas oportunidades de falar de almas, de morar com pessoas, e às vezes, né, ter que deixar minhas coisas para poder ajudar outra pessoa. Então Deus fala, né, se eu não consigo amar a pessoa que eu posso ver, que às vezes é meu irmão ou outra pessoa aqui, se eu não consigo amar ela que eu estou vendo, como que eu vou amar Deus a quem eu não vejo? Então é um versículo lá em 1 João fala disso, né? Então como que eu vou amar fulano se eu não consigo ser uma pessoa que eu vejo? Como que eu vou amar Deus a quem eu não vejo? Então temos que amar as pessoas, não só de amar o irmão, tudo bom, tal,
Mas na hora da atitude, na hora que o irmão está precisando, será que eu tenho tido esse amor? Porque muitas pessoas estão sofrendo, né? Muitas pessoas estão no pecado sofrendo e precisam somente de uma mão para estender. E eu preciso ser essa pessoa. Se eu estou num lugar, se Deus me colocou, um propósito Deus tem de que eu faça alguma coisa para aquela pessoa. Então, você e eu temos que estar sensível ao Espírito Santo todos os dias. Mas nós só conseguiremos se nós estivermos em sintonia com isso aqui, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um instrumento para nós. A palavra de Deus fala em Salmo 119, acho que é 119, 105, se não me engano, fala que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, é a palavra de Deus que vai nos instruir, vai nos direcionar, né? Através dela, nós vamos entender o que Deus quer realmente de nós. E muitas vezes a gente fala, ai Deus, me mostra a tua vontade, me mostra onde está no centro da tua vontade. Mas quando eu e você pedimos isso para Deus, tenha certeza de que Deus vai mostrar. Então um dia eu pedi isso, Deus me mostrou. E era onde exatamente eu tinha resistência. Então nós temos que tomar cuidado, perguntar isso para Deus, porque Deus vai responder e muitas vezes vai ser na ferida, onde a gente não quer deixar. E aí Deus vai mostrar, será que você realmente me ama? Porque você pediu. Mas são atitudes que Deus vai ver realmente aonde está o nosso coração. Porque a palavra de Deus fala também que se o nosso coração, né, está ali naquele tesouro, ali vai ser a fonte. Se eu deposito o meu coração em coisas, em tesouro, é onde que eu vou estar. Mas nessa noite, eu e você quisermos sermos diferentes, queremos a partir de hoje, né, assim que nós saímos daqui, ter um compromisso a mais com Deus. O que Deus realmente quer de mim? Será que Deus só quer que eu faça isso? Deus vai mostrar. Deus quer que pessoas sejam evangelizadas. Deus quer que pessoas e almas sejam salvas. Não importa qual tipo de alma que seja. Se é pessoas ricas, se é pobre, não importa. Deus quer todas. A palavra de Deus fala também que Deus ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então a palavra de Deus fala que até os anjos, eles almejam por pregar o evangelho. Mas Deus deu essa capacidade para você, para mim, é como um privilégio, para a gente proclamar o evangelho para outras pessoas. E eu falar para Deus, se Deus me dê a alegria de ganhar uma alma para Deus. Porque é uma alegria que não se pode contar, não consegue expressar. Porque se você vê uma pessoa que sempre rejeitou, que não quis falar, não quis compromisso com a palavra, e um dia você pregar e a pessoa está na igreja, imagina a alegria no céu, quando eu e você levarmos essa pessoa para Deus. Então Deus quer todos os dias, pessoas todos os dias se convertendo. Então hoje nosso meio está muito misturado, muitas coisas, né? Como diz Timóteo fala, né, que é a apostasia dos últimos dias. Eu acho que realmente é isso que está acontecendo, né? Apostasia, largar a fé, abandonar a fé por poucas coisas. Deus não quer isso. Não são as grandes coisas que nos derrubam, mas são as pequenas. São as que nós negligenciamos às vezes anos. Mas quando nós deixamos, acumulamos, ela se torna grande. Então vem a queda. Então, que nessa noite nós possamos realmente firmar mais com Deus. Você está aqui, eu creio que, né, é pela graça de Deus, pela misericórdia nas nossas vidas. E Deus, se Deus te trouxe aqui, é porque Deus tem um propósito eterno nas nossas vidas. E que esse propósito nós possamos passar para outras pessoas também. E eu gosto também de Hebreus, o pastor até citou aqui capítulo 10, versículo 38 e 39, que fala que Deus, ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então Deus não tem prazer algum se você e eu retrocedemos na caminhada com Cristo. Mas nós podemos mudar
se um dia nós retrocedemos. Assim como, né, chegou o final do ano, nós podemos avaliar na nossa vida o que nós progredimos ou aquilo que nós retrogredimos nas nossas vidas. Então, em 2015, né, novo ano, um ano que a gente faz muitas coisas, quer prometer muitas coisas. Mas aquilo que a gente promete, a gente tem que também cumprir. Porque vai ter muitas dificuldades no 2015. Mas Deus é conosco. Assim como Deus diz para Josué, né? Eu serei contigo por onde quer que andares. Ser somente forte e corajoso. E assim Josué fez. Então nós podemos também ser um Josué na vida. Só basta nós termos força e coragem em Deus para que nós possamos também cumprir com aquilo que Deus realmente quer que nós façamos. E enquanto nós estivermos aqui, né, na terra, pode ter certeza que o plano de Deus ainda está na tua vida. O plano de Deus está na minha vida. Porque Deus ainda quer fazer grandes coisas. Assim como um homem disse para Moody, o que Deus poderia fazer através de um homem? Somente um homem. Ele não falou rico, ou pobre, ou milionário. Ele falou somente um homem disposto e entregue a sua vida totalmente para Deus. Então Deus só quer isso nas nossas vidas nessa noite. Disposição de entregar a nossa vida completamente para Deus, 100%. Tudo. Não existe reservas para Deus. Ou é tudo, ou não é nada. Mas que nessa noite nós possamos ser tudo em Cristo Jesus, né? E essa é a palavra de hoje à noite, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade e os irmãos possam ter entendido pelo menos alguma palavra do que eu falei, já está bom demais, né? Mas que Deus possa abençoar vocês grandemente nesse 2015. Lutas virão para que as vitórias sejam alcançadas. Vitória sem luta não é vitória.